Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Juninho recebe 2 propostas da Arábia Saudita e Flamengo avalia o seu empréstimo. Atenção no Flamengo, vamos saber como o presidente BAP reagiu à insatisfação entre o Pedro e o departamento de futebol do clube. O Flamengo toma atitude importante sobre o futuro do jovem Wallace Yan. Excelente notícia! FIFA toma medida drástica e Flamengo ganha trunfo para contratar Carrascal e Barco. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A primeira contratação da era José Botto no Flamengo pode estar de saída do clube após ter feito apenas 7 jogos como titular. O centroavante Juninho recebeu 2 propostas da Arábia Saudita e o clube avalia, junto com o seu staff, a possibilidade de um empréstimo. As propostas do Al Riyad e do Najma SC são para um empréstimo com compensação financeira para o Flamengo. Vale lembrar que o Juninho foi comprado do Karabag do Azerbaijão em janeiro desse ano por 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais na cotação da época. A aposta do dirigente português não se concretizou. O Juninho jogou 22 partidas dos 39 jogos que o Flamengo fez nessa temporada, mas só foi titular em 7 vezes. Marcou 3 gols, um deles decisivo na vitória por 2-1 sobre o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A partida de volta terminou empatada em 0-0 e o Flamengo foi o campeão. Foram poucas as chances para o camisa 23 na sequência. Nos últimos 10 jogos do Flamengo, o Juninho jogou 4, todos eles entrando apenas no segundo tempo. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ele jogou apenas os minutos finais do empate com o Los Angeles FC, num jogo que não valia mais nada para o time, porque já estava classificado para as oitavas de final da competição. O staff do Juninho ainda vai discutir com o Flamengo a proposta da Arábia Saudita, mas acredita que o jogador ainda poderia render muito mais aqui no Rio de Janeiro. Ele tem se dedicado no dia a dia para convencer o técnico Felipe Luiz disso. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro de 2028. Antes de fechar com o rubro-negro, Juninho havia recebido uma proposta do Sevilha e tinha acordo encaminhado com o clube espanhol. Ele conversou com o Felipe Luiz por telefone e se animou com o projeto do Flamengo e decidiu mudar de ideia. Aceitou a proposta do clube brasileiro, que ofereceu um salário 3 vezes maior do que ele iria ganhar lá no Sevilha. Aí eu te pergunto, você acha que o Juninho pode render bem mais se tiver mais chances com o Felipe Luiz? Ou você acha que o Flamengo deve mesmo emprestá-lo? Coloca aí. O Flamengo iniciou as negociações para estender o contrato do atacante Wallace Yan, revelado pelas categorias de base da Ferroviária de Araraquara, de São Paulo, e atualmente tem vínculo válido com o Flamengo até dezembro de 2027. A diretoria do clube pretende ampliar esse contrato por mais 1 ano, além de reajustar o salário do jogador e aumentar a sua multa rescisória, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. O encontro mais recente entre a diretoria e os representantes do jogador aconteceu na última terça-feira, dia 2, no Ninho do Urubu. A intenção da diretoria é blindar o jogador diante do crescente interesse de clubes europeus, após o seu desempenho expressivo na Copa do Mundo de Clubes, onde ele marcou 2 gols importantes, um contra o Chelsea e outro contra o Los Angeles FC, e foi o artilheiro do Flamengo na competição. O Wolverhampton da Inglaterra foi um dos clubes que já demonstraram interesse na contratação do Wallace Yan. A equipe inglesa chegou a sinalizar como uma possível oferta de 20 milhões de euros, valor inferior à atual cláusula rescisória internacional, que está fixada em 40 milhões de euros, cerca de 259 milhões de reais na cotação atual. Para o mercado brasileiro, a multa é de 5 milhões de euros, aproximadamente 33 milhões de reais. Em 2025, o Wallace participou de 16 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências, e ultrapassou companheiros como o Juninho, contratado para ser o substituto imediato do Gabigol.
Após superar uma grave lesão na tíbia, ele se destacou no Campeonato Paulista Sub-15 e recusou propostas do Atlético Paranaense, do Santos e do Red Bull Bragantino para voltar ao Rio de Janeiro, onde participou da campanha vitoriosa do Flamengo no Mundial Sub-20. As partes devem se reunir novamente nas próximas semanas para avançar nas conversas. A renovação contratual do Wallace Yan se tornou uma das prioridades da cúpula rubro-negra para o restante dessa temporada. A raça rubro-negra, uma das principais organizadas do Flamengo, vai voltar para as arquibancadas, porque as autoridades deram autorização após firmarem um acordo com a torcida. Embora ainda não exista uma data definida, a expectativa é que o reencontro com o Maracanã aconteça já em julho. Outra organizada também pode voltar em breve. As negociações para a volta da torcida Jovem Flá estão progredindo de forma positiva, embora ainda não haja uma data estabelecida. Dessa forma, a expectativa é que, com o retorno das duas principais torcidas organizadas, o Flamengo vai ganhar ainda mais força nas arquibancadas. O objetivo é que a raça rubro-negra e a Jovem Flá atuem em união e evitem qualquer tipo de desentendimento que possa prejudicar o processo de retorno ao Maracanã. As lideranças das duas organizadas pedem que seus integrantes deixem a rivalidade de lado. A ideia do Flamengo é que haja um novo TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, com adaptação do comportamento dos torcedores e maior comprometimento em relação aos CPFs dos mesmos. As organizadas foram suspensas por protagonizarem cenas de selvageria no entorno do Maracanã num jogo pelo Campeonato Carioca, ainda em 2023. Na confusão, um homem morreu e outros 7 foram hospitalizados, alguns em estado gravíssimo. Assim, a Justiça vetou por 5 anos e decretou a prisão dos chefes das torcidas organizadas. O Flamengo informou na tarde dessa quinta-feira que a cirurgia realizada no meio-campista Éric Pulgar, no Chile, foi concluída conforme o planejamento e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no 5º metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique. Ele vai permanecer em repouso programado lá no Chile pelos próximos 15 dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, o Pulgar volta para o Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob a supervisão do departamento médico do clube. A expectativa é que o Pulgar seja desfalque por até 2 meses. Com isso, o chileno não deve jogar nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, no fim de julho, E pode também ficar fora da Libertadores contra o Internacional de Porto Alegre em agosto. Essa aqui é muito boa, é muita cara de pau. Mesmo devendo ao Flamengo, o Internacional decidiu investir alto para reforçar o seu elenco. O Clube Gaúcho fez uma oferta milionária pelo meia Alan Rodrigues, capitão dos Argentinos Júniors da Argentina. A proposta apresentada gira em torno de 4 milhões de dólares, o equivalente a 21,7 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que, enquanto tenta contratar novos nomes, o Internacional ainda não quitou a sua dívida com o Flamengo pela negociação do volante Thiago Maia, realizada no início de 2024. Os gaúchos devem 700 mil euros, cerca de 4,2 milhões de reais, referente a 3 primeiras parcelas do acordo. Por isso, o rubro-negro já notificou oficialmente o clube de Porto Alegre e a cobrança reacende tensões entre diretorias, especialmente no momento em que os dois times se preparam aí para uma sequência direta de jogos decisivos e a presidência do clube gaúcho insiste em colocar a tragédia recente das chuvas no Rio Grande do Sul como um fator preponderante para o não pagamento da dívida pelo volante Thiago Maia, alegando que estão sem dinheiro. Se o fair play financeiro já estivesse vigorando no Brasil, essa situação não aconteceria, porque o Inter teria que quitar as suas dívidas primeiro para depois, aí sim, partir para novas contratações. Vamos combinar, é muita cara de pau.
Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado de coração. A última quarta-feira foi um dos dias mais tensos do futebol do Flamengo desde o início da atual gestão em dezembro de 2024. Não por causa da eliminação da Copa do Mundo de Clubes no domingo, mas sim devido a revelações da insatisfação existente na relação entre o clube e o atacante Pedro. O GE ouviu que o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, se incomodou muito ao saber que um integrante do departamento de futebol do clube disse ao colunista Mauro César Pereira, do UOL, que o Flamengo aceitaria vender o Pedro por 15 milhões de euros, 95 milhões de reais. Outro que ficou muito desconfortável com essa situação foi o técnico Filipe Luiz. O presidente já identificou a pessoa que trocou mensagens com o jornalista e trabalha para resolver o assunto internamente. De acordo com a leitura da cúpula rubro-negra, tratava-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado ao integrante do departamento de futebol, o que causou uma exposição desnecessária para o clube e para o próprio Pedro. Ao longo da quarta-feira, o BAP conversou com integrantes do departamento de futebol e avisou que mantém confiança no trabalho. O presidente do Flamengo ficou muito surpreso porque nunca foi consultado sobre uma possível saída do Pedro desde que ele assumiu o cargo. O BAP entende que entre os atuais titulares, o único jogador negociável é o Wesley. Inclusive, o clube colocou o preço no lateral direito e aceita conversar a partir de 30 milhões de euros, 191 milhões de reais. Naturalmente, existe a chance de venda de outros jogadores, né? Caso apareça uma proposta considerada bastante interessante pela diretoria do clube. Mas o presidente é enfático ao dizer internamente que espera manter o Pedro no clube. A possível venda do jogador recebeu muitas críticas internas e externas, principalmente da torcida rubro-negra. Em nota enviada a jornalistas na tarde dessa quarta-feira, o Flamengo afirmou que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro. O clube decidiu mandar a nota por causa do desconforto do presidente e da comissão técnica e por entender que seria uma defesa ao jogador, mesmo ciente que existira a conversa de um integrante do departamento de futebol com o jornalista Mauro César Pereira. O Pedro também recebeu com surpresa essa informação que surgiu no futebol do clube. Mesmo insatisfeito com seu pouco tempo em campo, o jogador quer sim renovar o seu contrato com o Flamengo. No início desse ano, o staff dele abriu conversas com a diretoria do clube para a extensão do seu vínculo. Naquela ocasião, o José Boto informou que o assunto seria resolvido assim que o jogador voltasse da sua lesão. No entanto, o atacante voltou aos campos em abril e o diretor de futebol, José Boto, ainda não se pronunciou com os empresários do jogador. O contrato atual do Pedro vai até o final de 2027. O que surpreende os torcedores é que, em fevereiro, o Filipe Luiz disse numa das suas coletivas que faria um modelo de jogo para o Pedro poder atuar. Por causa dos jogos decisivos, a comissão técnica do clube ainda não conseguiu fazer os ajustes necessários. Entende-se que o time foi montado para jogadores que estavam à disposição no momento em que o Pedro estava lesionado, e tal modelo não favorece as características do jogador. O treinador considera fundamental a pressão na saída de bola adversária e acredita que não tem no elenco um centroavante com esse perfil ideal para exercer essa função. É sabido que a comissão técnica do clube gostaria muito de ter um atacante com mais mobilidade. Internamente, há outro ponto-chave na equação para a utilização do Pedro como titular, o Arrascaeta.
Com a intensidade do jogo do Felipe Luiz, torna-se muito difícil a utilização dos dois juntos nas maiores partidas desse ano. O elenco do Flamengo ganhou folga nessa semana após a volta dos Estados Unidos. O time vai se reapresentar no sábado no Ninho do Urubu. Há a expectativa de uma conversa da comissão técnica com a diretoria para acalmar os ânimos e reforçar ao Pedro que o clube conta muito com ele. Essa aqui é uma excelente notícia. A FIFA renovou a possibilidade de suspensão de contrato de jogadores que atuam na Rússia por conta do conflito. O Flamengo está prestes a anunciar a contratação do Jorge Carrascal e tem interesse em Ezequiel Barco, que inclusive já acertou as bases salariais com o clube. O meia colombiano atua no Dinamo de Moscou e o ponta argentino no Spartak Moscou, ambos da Rússia. O Flamengo tem um trunfo para fechar as duas transações. A FIFA ampliou o período que possibilita a suspensão de contratos de jogadores que estão na Rússia e na Ucrânia por conta dos conflitos. A regra foi criada em 2022 de maneira temporária e acabaria agora em junho desse ano. Porém, como os conflitos entre os países seguem a todo vapor, a FIFA decidiu prorrogar o prazo para 30 de junho de 2026. Assim sendo, caso o Carrascal e o Ezequiel Barco queiram suspender os seus respectivos contratos, o Flamengo pode contratar a dupla sem custos. Para isso, os jogadores precisam notificar os times por escrito até o dia 1º de agosto de 2025, segundo a FIFA. Esse prazo garante que tais decisões sejam tomadas de forma tempestiva e transparente, ajudando a prevenir abusos e proporcionando clareza jurídica a todas as partes. Em 2022, também por conta desses conflitos na Rússia, o Guilherme Varela ativou a cláusula junto à FIFA e suspendeu o contrato com o Dinamo Moscou, lá da Rússia. Neste momento, o lateral assinou com o Flamengo no segundo semestre daquele ano e participou das campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Prestes a assinar com o Zenit da Rússia, o Gerson vai ter o direito de ativar essa cláusula também, se julgar necessário. Antes de mais nada, o time russo pagou 25 milhões de euros, 160 milhões de reais à vista pelo Coringa. Porém, caso não se sinta confortável por conta desses conflitos, o jogador pode suspender o vínculo de forma unilateral. Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que o atleta Marcão vai mandar o seu filho Gerson voltar para o Brasil? E você, o que você acha disso? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!